Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar uma super aula para vocês. E hoje o nosso assunto é a Lei 12.527. A Lei 12.527 é a lei que trata sobre o acesso à informação. Acesso à informação, esse é um direito fundamental consagrado na nossa Constituição Federal. Meus amigos, minhas amigas, este assunto ele pode ser cobrado em duas provas, em duas disciplinas específicas. A primeira disciplina é essa disciplina aqui de arquivologia, ok? De arquivologia. Para a disciplina de arquivologia, a Lei 12.527 é muito importante mesmo, porque essa Lei 12.527 mais a 8.159 de 91 são as principais leis que vão nortear o regramento jurídico aí da arquivologia. Muito importante para vocês, ok? E também essa lei 12.527 tem sido cobrada principalmente em direito administrativo, vem sendo cobrada em legislações específicas. É um assunto muito importante. Por quê, professor? Porque regulamenta aí o direito do cidadão brasileiro, o acesso à informação. O poder público, ele é um grande produtor de informações sobre a administração pública, sobre a sua vida, sobre o Estado, e essa lei vem assegurar aí a que você tenha acesso a essa informação. O acesso à informação aumenta o controle social das entidades, tanto é que nós vamos falar um pouquinho sobre transparência ativa, transparência passiva nessa aula. Bacana? Ok. Papo reto com vocês, olhando no seu olho, eu digo para vocês, sem medo de ser feliz. Gente, se você assistir às 6 partes dessa aula, professor, por que são 6 partes? Porque são 6 capítulos, não é isso? O professor organizou esta aula em capítulos, para não ficar uma aula aí de 2 horas diretão, eu organizei capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5 e 6. Por quê? Porque cada capítulo o professor tentou potencializar o máximo de informações possíveis e com exercícios. Papo reto, se você assistir os 6 capítulos, e fazer uma leitura, duas leituras secas da lei, tá? Quando você estiver lendo assim o capítulo, o artiguinho da lei, os seus incisos, os seus parágrafos, você vai lembrar do professor, tenho certeza. Se você fizer isso, papo reto, olhando no seu olho, você estará super competitivo e você estará preparado para acertar qualquer questão de qualquer prova, de qualquer banca no Brasil sobre a Lei 12.527. Ou seja, estou convidando vocês para vocês aprenderem de forma definitiva, fixar o conteúdo da Lei 12.527. Também cá, vamos lá, vamos direto para a aula. Tá certo? Lei de acesso à informação, Lei 12.527, capítulo 1º. Vamos lá, primeira parte da aula. Gente, a ementa da lei, né? Então vamos lá. Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, uma lei muito importante, uma lei aí que veio alterar, tá certo? A forma que os órgãos públicos tratam a sua informação, porque está obrigando agora os órgãos públicos a ter a tal da transparência ativa. Vem comigo aqui. Regula o acesso à informação previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal, altera a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90, revoga a Lei 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei 8.159, de 91, e dá outras providências. Vamos lá. Ou seja, então ela vem regular o quê? O acesso à informação. Gente, aqui nós temos 5, 6 dispositivos que essa lei vai fazer. Primeiro dispositivo, regula o acesso à informação. O acesso à informação previsto onde? A nossa Constituição Federal. No artigo 5º da lei, primeiro dispositivo, diz o seguinte, o artigo 5º. O que é o artigo 5º? O artigo 5º é um dos artigos mais importantes da nossa Constituição Federal, que vem o quê? Assegurar os direitos fundamentais da sociedade do povo brasileiro. E lá no seu inciso 33, ele traz o quê? Acesso à informação. Tá certo? Então, se você estuda com a Constituição, você tem que parar o vídeo, ir lá no artiguinho 5º, inciso 33, e colocar assim, direito
constitucional de acesso à informação. E a Lei 12.527 vem regular esse direito universal. Vamos ler o dispositivo. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei. Vamos lá. Duas coisas importantes. Professor, qual que é o prazo definido da lei? Qual que é a lei? Olha só que coisa importante. A lei nada mais é que a 12.527 de 2011. Professor, prazo da lei. Sim. Gente, o prazo da lei vai ser tratado no capítulo 3º dessa lei. Tá certo? Só para adiantar para vocês, qual que é o prazo? Primeiro, o prazo é de imediato, tá certo? Então, o prazo para que o cidadão tenha as informações de seu interesse particular ou interesse coletivo geral, sempre em tempo real, na hora, né? Mas se não puder o órgão prestar essa informação na hora, ele será feito em 20 dias. Não podendo, pode prorrogar por até 10 dias. Inclusive, essa questão do prazo aqui é um bloco de questões, de assuntos aí muito cobrado. Bacana, vem comigo aqui. Vamos lá, de novo, né? Todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de seu interesse coletivo geral, que serão prestados no prazo e na lei, sob pena de responsabilidade. Parou? Pena de responsabilidade, professor. E aí? A pena de responsabilidade, nós iremos abordar esse assunto no capítulo 5, na 5ª parte dessa aula, porque tem um capítulo que ele vai tratar de agentes públicos e de terceiros também, tá certo? De terceiros também, então parte da responsabilidade. Ressalvadas aquelas cujo sigilo, olha aqui, seja imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. Professor, então qual que é a regra geral do princípio do acesso à informação? Gente, a regra constitucional de acesso à informação é o seguinte: preceito constitucional é de livre acesso. De livre acesso. Só que ele fala o seguinte: tem um tipo de informação que essa informação, por ser, olha só, o motivo da informação, por ela ser imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, tá? Por ser imprescindível pela segurança da sociedade e do Estado. Inclusive, você deve memorizar isso, tá certo? Deve memorizar isso. Essa informação que regra geral, ela é liberada para todo mundo, acesso geral, ela vai ser restritiva, tá certo? Ela vai ter sigilo, tá? E as regras de sigilo, nós vamos trabalhar no capítulo 4º dessa lei, tá certo? 4º dessa lei. Para só enriquecer um pouquinho a nossa aula, pode anotar aí no caderninho o seguinte: nós temos aí 3 categorias de sigilo: ultrasecreto, secreto e reservado. Então, de novo, reservado, secreto e ultrasecreto. Reservado, secreto e ultrasecreto. Todos esses assuntos serão regulados aí pela Lei 12.527. Bacana? Então, olha aí, o dispositivo constitucional, né, de fato e de direito, a Lei 12.527, vem estar regulamentando o direito aí constitucional do direito à informação, né? Segundo o dispositivo que ele fala na ementa, ele vai lá e fala artigo 37 da Constituição. Gente, artigo 37 da Constituição trata do quê? Trata da administração pública, né? Parágrafo 3º, olha só. Nosso objetivo é esse cara aqui, ó, parágrafo 2º, inciso 2º do parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulado especialmente. 3. O acesso aos usuários a registros administrativos e as informações sobre atos de governo, observado o disposto do artigo 5º, 10 e 33. Então, aqui, ó, ou seja, como que o usuário vai ter acesso a isso? Sim, ele vai ter acesso a essas informações, em especial no capítulo 2º e no capítulo 3º desta lei, né? Vamos lá, outro dispositivo, o dispositivo 216, lá na parte final da Constituição, ou seja, o artigo 216 trata da cultura, né? Ó, constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se inclui. Aí vem o que interessa. Parágrafo 2º. Cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear a sua consulta quanto eles necessários, né? Ou seja, o poder público vai ser franqueado. E quem vai falar sobre isso vai ser quem? Quem vai falar sobre isso vai ser aí a Lei 12.527, né? Outro dispositivo, tá certo? Ele vem alterar o Estatuto do Servidor Civil Público Federal, na Lei 8.112, e ele vai incluir aqui mais um dever, uma obrigação de agir em relação ao servidor público. A gente vai trabalhar sobre isso lá no capítulo 6º da lei. Bacana? Outro dispositivo, o dispositivo 5º, né, dispositivo, ele vem estar antes da Lei 12.527, nós tínhamos uma lei, que era a Lei 11.111, ela foi revogada e substituída integralmente pela 12.527. E, finalmente, o último dispositivo, ele foi lá e alterou, né, o artigo 22, 23 e 24 da Lei 8.112. Professor, o que trata essa lei aqui? Gente, essa lei aqui é a Bíblia da arquivologia, tá certo? É onde aí trata aí da gestão dos documentos, gestão dos arquivos da administração pública. Muito importante essa lei. Professor, o que tratava os artigos 22, 23 e 24? Esses artiguinhos tratavam especificamente sobre informação sigilosa, aquela informação que estará sujeita à restrição de divulgação por ser uma informação de interesse que coloca em risco a segurança do Estado e da sociedade. Nessa lei, preste atenção, nessa lei aqui, ela tratava, na 8.159, tratava de 4 tipos de informações que poderiam ser classificadas e, automaticamente, sendo classificadas, elas poderiam estar sujeitas à restrição. Era informação reservada, ostensiva, secreta e ultrassecreta. De novo, reservada, ostensiva, secreta e ultrassecreta. O que aconteceu? Veio a Lei 12.527, e essa Lei 12.527, ela revogou esses 3 artigos e criou um capítulo à parte da lei para tratar dessas informações. Uma das mudanças substanciais foi o seguinte. Então, olha só, na 8.159, isso pode cair na sua prova, tá? Tratavam 4 tipos de informações, tá? que poderiam ser classificadas e, consequentemente, sujeitas aí à restrição de acesso. Reservada, anotem, 8.159, informação reservada, ostensiva, secreta e ultrassecreta. Pronto. Chegou a 12.527, revogou 3 dispositivos e agora nós temos apenas 3, somente 3. Informação reservada, informação secreta e informação ultrassecreta. Bacana? Então, nós temos aí esses 3 dispositivos, ok? Então, pronto. Isso aqui é a ementa. Professor, e aí? Rapaz, só com nesses nossos primeiros 15 minutos aí, você pode ter certeza que já dei uma geral para vocês. E se o examinador quiser cobrar linhas gerais, você pode ter certeza que você estará preparado para acertar as questões, ok? Professor, vamos lá. Ok. Exercício para a galera, né? CDF, CESP 2017, cargo de técnico. Vem comigo. A Lei 8.159, de 91, estabelece categorias de sigilos para documentos. Tá? Então, vamos lá, né? Vamos analisar isso aqui, gente. Ó. Olá, meus amigos, minhas amigas, quero fazer um convite muito especial para vocês. Convido vocês a fazerem o nosso curso, a nossa isolada sobre a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527. Essa isolada, o professor Luiz Antônio aborda todos os artigos da Lei 12.527, Lei de Acesso à Informação. São 6 partes. Por que 6 partes? Cada parte é um capítulo da lei. O professor subdividiu por quê? Para a gente poder potencializar cada capítulo. Nesse nosso curso, nessa nossa isolada,
eu trabalho todos os artigos da lei com muitos exercícios, eu tenho certeza absoluta, papo reto com vocês, isso aqui não é uma aula superficial, é uma aula detalhada, é uma aula exaustiva. Garanto para você o seguinte, que se você assistir essa videoaula de ponta a ponta, tá? De ponta a ponta, você estará preparado para acertar qualquer questão sobre a Lei 12.527 de qualquer banca de concurso no país, no Brasil, pode ter certeza disso. Então, olha só, quanto custa, professor, essa isolada? Apenas aí R$20. R$20 você tem acesso a essa isolada e você terá acesso aí durante 30 dias e nesses 30 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau! Clique lá.